Olá, hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Moro troca de partido e abre mão de pré-candidatura a presidente. Dória confirma que deixará o governo paulista e mantém pré-candidatura ao Planalto. Estudo conclui que ivermectina não reduz hospitalização por Covid. O ex-juiz Sérgio Moro deixou a sua atual legenda, o Podemos, e se filiou à União Brasil, partido que resultou da fusão entre o DEM e o PSL. Moro era pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, mas a sua candidatura não decolou. Ele tem registrado cerca de 7% das intenções de voto nas pesquisas, atrás de Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O União Brasil tem o maior tempo de rádio e TV e acesso ao fundo eleitoral. Quando foi criado, em fevereiro, tinha também a maior bancada da Câmara, mas perdeu muitos deputados na janela partidária e hoje tem a terceira maior bancada. Em nota, Moro disse que, ao se filiar ao novo partido, abriu mão, neste momento, de sua pré-candidatura presidencial. Segundo veículos da imprensa brasileira, ele também poderia ser candidato a senador ou a deputado federal. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, confirmou nesta quinta-feira que deixará o cargo para se desincompatibilizar e manter a pré-candidatura a presidente da República. O anúncio foi feito após um dia de muitas idas e vindas sobre o seu destino político. De manhã, veículos de imprensa publicaram que Dória teria desistido de se lançar ao Planalto e que continuaria no Palácio dos Bandeirantes. Se isso ocorresse, Dória romperia um acordo com seu atual vice, Rodrigo Garcia, que é pré-candidato ao governo paulista e pretende usar os 6 meses nos quais estaria à frente da gestão estadual para ampliar suas chances de eleição. O rompimento do acordo também ameaçaria as negociações do PSDB para atrair o apoio do União Brasil e do MDB. Analistas políticos avaliaram que o movimento de Dória serviu como um ultimato ao PSDB. O paulista venceu as prévias tucanas para o Planalto, mas parte do partido ainda defende que o candidato seja o governador gaúcho, Eduardo Leite. Se isso ocorresse, Dória ficaria sem o governo paulista e sem a possibilidade de se candidatar ao Planalto. Diante da possibilidade de Dória permanecer no Palácio dos Bandeirantes, o presidente da legenda, Bruno Araújo, divulgou uma nota reafirmando que Dória é o nome do partido para a disputa presidencial e que não haverá contestação à sua candidatura. Dória tem hoje cerca de 3% das intenções de voto nas pesquisas eleitorais. 9 ministros deixaram o governo nesta quarta-feira para se candidatar nas eleições de outubro, e o presidente Jair Bolsonaro realizou uma cerimônia no Palácio do Planalto para dar posse aos substitutos. Deixaram o governo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, o ministro da Cidadania, João Roma, que deve disputar o governo da Bahia, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que deve se candidatar ao Senado ou à Câmara. Também saíram do governo o ex-astronauta Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve ser candidato à Câmara, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que pretende disputar o governo do Rio Grande do Sul, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que quer se lançar ao Senado. A ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, deixou o cargo e é pré-candidata ao Senado, assim como o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, também pré-candidato ao Senado. O ministro Gilson Machado, do Turismo, também foi exonerado para disputar o Senado. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, também deve deixar o cargo, mas sua saída ainda não foi confirmada. Ele é cotado para ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro ao Planalto. A lei eleitoral estabelece que os ministros que disputarão as eleições deixem seus cargos 6 meses antes do pleito. O último dia para fazer isso é neste sábado. Um estudo publicado nesta quarta-feira na revista médica The New England Journal of Medicine aponta que o medicamento antiparasitário ivermectina, cujo uso foi incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar a Covid, não reduz o risco de hospitalização pela doença. O estudo acompanhou 1.358 pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil. Metade do grupo recebeu ivermectina e a outra placebo, ou seja, um comprimido sem o princípio ativo. Os pacientes estavam em estágios distintos da doença, mas o medicamento não foi eficaz nem mesmo entre os recém-diagnosticados. Os voluntários que tomaram ivermectina nos primeiros 3 dias após um teste positivo de Covid, inclusive tiveram quadros piores do que os do grupo placebo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, editou um decreto nesta quinta-feira que requer que os compradores internacionais de gás russo comecem a pagar em rublos a partir desta sexta-feira ou terão seus suprimentos cortados.
O pagamento em rublos é rejeitado por governos europeus, que argumentam que os atuais contratos de fornecimento prevêem pagamento em euros. As exportações de energia são uma arma poderosa de Putin para tentar contornar as sanções impostas pelo Ocidente contra empresas e bancos russos, em resposta à invasão russa na Ucrânia. A Alemanha, que tem uma alta dependência do gás russo, está elaborando um plano de emergência sobre como agirá caso o fornecimento seja interrompido. Países da União Europeia já fecharam alguns contratos para substituir parte do fornecimento de gás russo, como importar gás natural liquefeito dos Estados Unidos e recorrer a países do Oriente Médio, e buscam outras alternativas, mas essas medidas ainda levarão tempo para serem implementadas. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.